Olá, eu sou Silvia Garcia e está começando o programa Inclusive. Conforme pesquisa do governo dos Estados Unidos, os casos de autismo subiram para 1 em cada 68 crianças com 8 anos de idade. Crianças que, como qualquer outra, também precisam de cuidados. Saúde bucal é uma delas. Por isso, hoje nós vamos conversar com a dentista, cirurgiã dentista, doutora Adriana Zinck, especialista em pacientes com necessidades especiais. Eu fiz essa introdução, doutora. Primeiramente, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. E diz que está crescendo o número de autistas ou está crescendo a identificação ou o diagnóstico de que crianças são autistas? Você vê isso no seu consultório? Primeiramente, obrigada, né, pelo convite de eu estar aqui. E assim, o que eu acho que está acontecendo é aumentando o diagnóstico desses pacientes. Mais preciso, né? Mais preciso. Então, as pessoas, elas passavam às vezes a vida inteira sem diagnóstico. E hoje eles estão com um olhar mais atento, embora o diagnóstico precoce ainda é muito difícil no nosso país. E como qualquer criança, qualquer adulto, inclusive, né, precisa de cuidados de saúde, né? Ir a médicos, dentistas, que a gente morre de medo. Mas antes de eu entrar nesse assunto, queria saber um pouquinho da sua história. Você é formada há quanto tempo, doutora? 20 anos. 20 anos. 20 Já anos. faz aí um tempinho, então. Me formei em 94. Cirurgiã dentista. Cirurgiã dentista. Desde sempre você tratou de crianças especiais? Não, eu me especializei em pacientes especiais em 2003, que a especialização mesmo, ela só foi oficializada em 2001. Olha só, super recente. E aí em 2003 eu fiz a primeira turma de uma associação aqui de São Paulo de pacientes especiais, e os dentistas que têm esse título antes disso eram por tempo de serviço na área. Então eles foram reconhecidos pelo conselho e receberam o título. E a partir disso, então, tem as especializações. Sensacional. Aí nós atendemos os pacientes em qualquer idade, do bebê especial até o adulto especial. Isso foi uma vontade que veio em você, querer mudar para essa área, se especializar? Foi natural? Como foi essa sua história aí de... Não, aconteceu que assim, quando surgiu a especialidade, eu resolvi fazer, não tinha nenhuma uma meta específica, não. Aí fui fazer e no meu consultório começaram a aparecer muitos autistas. E eu também não consegui atender esses autistas mesmo com a especialização. Porque a maioria deles, eles ainda são atendidos com uso de restrição física ou encaminhados para o tratamento com anestesia geral em hospital. E é essa dificuldade que eu tinha, que então nesses últimos 11 anos eu tenho dedicado o estudo para esse atendimento, para a inclusão deles no ambulatório. Do que a gente está falando especificamente? Se eu tenho um filho autista, eu posso levar ele no dentista comum, ou não? Você pode levar, não necessariamente esse dentista vai querer atender. Por quê? Eu acho que é simplesmente um preconceito. Então, só a mãe ligar, e isso é comum, a maioria das mães relatam que elas ligam para os dentistas e falam, eu tenho um filho autista, você atende? Preciso agendar uma consulta. Então, ele já recebe um não por telefone. Então, nem olha a criança ou esse adulto autista para ver se poderia ou não tentar e conseguir esse atendimento em ambulatório. Foi difícil essa transição para você? Foi difícil e assim, hoje é bem complicado porque... nós somos poucos no país. Pois é, eu nem sabia que existia exatamente alguém com essa especialização para atender. Grata surpresa, inclusive. No Brasil, nós somos em torno de 540 especialistas. Muito pouco. No estado de São Paulo, nós somos 177 e nós temos 110 mil cirurgiões dentistas no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo, 110 mil. Com especialização em pessoas, em pacientes especiais, 177. Isso, então é uma agulha no palheiro. Não é nada, uma trisquinha. Isso, e desses 177 não são todos que atendem o autismo. Porque nós somos especialistas em pacientes, no atendimento para pacientes com comprometimento sistêmico, um cardiopata, um renal crônico, um diabético, um paciente HIV, qualquer doença infecto-contagiosa, os pacientes transplantados. Além disso, os neurológicos, então entra todo os pacientes sindrômicos, e dentro desses especialistas em pacientes especiais, cada um acaba escolhendo uma área que tem mais afinidade.
Então, sua área é reduz qual? mais autismo. Autismo Essa especificamente. é a minha Não área. que se alguém ligar com algum Eu outro atendo tipo de... outros, o paralisia cerebral, síndrome de Down, mas 90% dos meus pacientes são autistas. Agora eu vou estão no direto ao espectro, ponto. né? Como que é um paciente autista? Então, o autismo, eles têm, assim, uma desordem mesmo em desenvolvimento, né? E eles têm um comprometimento principalmente em comunicação, sociabilização, e eles têm algumas estereotipias comuns ao autismo, cada um de uma maneira. Tem um espectro grande o autismo, então eles não são iguais, cada um é um. E aí que está o grande problema, porque a individualização do tratamento, ela tem que ser planejada, porque se não individualizar, não tem atendimento. Do que você está falando exatamente? Se eu sou a Silvia e eu vou lá, eu tenho autismo, é um tratamento para a Silvia? Para a Silvia. É isso que você está falando? Isso. E o que é isso? O que é essa individualização? Tá ligado desde o quê? Do abrir a porta do consultório até, sei lá, eu colocar o guardanapinho aqui no peito? Do que você está falando? Isso, essa abordagem é desde a recepção. É mesmo. Então, a mãe sempre é marcada uma consulta, uma entrevista só com os pais, e nessa entrevista, então, nós já colhemos todos os detalhes daquele paciente, seja ele na idade que for. Porque essa mãe já conhece muito o filho que ela tem, então ela sabe todas as manias, as estereotipias, o que ele gosta, o que ele não gosta, e principalmente como foi o tratamento odontológico anterior. Não para que... Se teve, né? Se teve. Nós não para que eu vá criticar o colega, mas sim, talvez, não ir pelo mesmo caminho que ele foi e não errar pelo mesmo caminho. Traumatizar mais. Exatamente. Então, a gente consegue, então, traçar uma meta para aquele paciente. Eu acho interessante porque todo mundo tem medo de dentista. Tá bom, não vou generalizar. Não é todo mundo que tem medo de dentista. Uma boa parte da população tem. Tem. Agora, você imagina tratando, então, com pacientes autistas, que eles... Me corrija se eu estiver errado, eles têm uma sensibilidade muito maior ao toque, a sons, a gestos, enfim. Você tem que tocar neles. Sim. Como que você faz isso? E é por isso que nós temos lutado muito no país inteiro para o diagnóstico precoce dessas crianças. Porque se eles forem diagnosticados por um pediatra precocemente ele já procura uma equipe multidisciplinar. E aí vem outro problema, porque nas equipes nunca está inserido um dentista, porque pela falta realmente de profissional na área. E aí esse paciente precocemente indo ao dentista, então ele vai se adaptar a esse tratamento. Então vai ser colocado na rotina dele a visita ao dentista. Então nós sempre conversamos com os pais que o medo do dentista é dele e não da criança ou daquele adulto autista. É lógico, se ele tem uma experiência negativa anterior, então sim, a gente tem que considerar essa experiência. Mas se ele não tem, então é muito mais fácil, que você condiciona e apresenta o tratamento. Então, quando eu fiz o meu mestrado, eu adaptei técnicas de comunicação para o autista conhecer o tratamento odontológico, as fases do tratamento. Então, nós fazemos uma antecipação do que vai acontecer através de figuras. Isso tranquiliza para ele o que como vai ser o tratamento. Ah, ele vê através, então, de imagens, desenho ou fotos? Fotos. Fotos, né? Eu até pensei desenho, de repente, alguma coisa mais lúdica, talvez, fosse menos agressivo. Fotos, então, e aí ele vai assimilando... O que vai ser feito. O procedimento. Isso. Todo mundo tem medo de agulha. Ninguém gosta de agulha. Tem que dar anestesia, né? Em alguns casos. Anestesia. Como é que você faz? Então, depende Só foto não me tranquiliza, se eu for ao seu consultório e olhar uma foto. Então, dependendo do caso, esse paciente, ele com o condicionamento, então ele recebe a anestesia e ele às vezes recebe de uma maneira até mais tranquila do que uma criança típica. É mesmo? Depende do paciente, às vezes é necessário para anestesia o uso da restrição física, então você passa faixas de restrição e dependendo do caso, só em hospital com anestesia geral. Só em hospital com anestesia geral. A importância do trabalho é o quê? E não é o medo da agulha que a gente está falando. Não é o medo da agulha, às vezes não necessariamente a anestesia. Muitos pacientes, eles são anestesiados e quando você liga o motor, pela hipersensibilidade auditiva, ele não aceita o barulho. E não é dor, nem nada. Não. É mesmo. Olha os detalhes que passariam batidos pra gente, nós que não temos autismo, assim, claro que o barulho também é traumatizante, dentista é traumatizante, mas enfim, imagino isso para um autista. Uma curiosidade, a gente sabe que não tem só um tipo de autismo, né? É um leque bastante grande aí.
tratamento é igual para todos? Então, nós temos um espectro grande do autismo. Até 2013, a síndrome de Asperger, ou Asperger, como tipo. muitos falam, isso, ele não estava inserido no transtorno do espectro, ele era uma síndrome à parte. Desde 2013 para cá... Que seria o autismo mais brando? Muito leve, muito leve. Consegue ter uma socialização, tudo, mas tem traços... Isso, eles têm uma verbalização, eles se comunicam melhor, então em todas as características são mais leves, embora ele tenha alteração em comunicação, comportamento, tudo a mesma coisa, só que mais leve. De 2013 para cá, então eles foram inseridos todos estão numa classificação de transtorno do espectro do autismo. Então hoje nós falamos em TEA. É um espectro muito grande, que tem autistas desde o baixo funcionamento, que tem uma dificuldade enorme em comunicação, às vezes não verbalizam de maneira nenhuma, são pacientes que às vezes usam ainda fraldas, ainda não têm controle dos esfíncteres, e até pacientes de altíssimo funcionamento, que seriam então os Aspergers. Você pode citar algum caso aqui pra gente? Não precisa nem dizer nomes, obviamente, mas assim, você teve algum caso muito difícil de lidar e que você conseguiu transpor essa parede, enfim... Você deve ter muitas histórias ali no seu consultório em mais de 10 anos já, né? 11 anos só com autistas. Só com autistas. Você tem casos que você poderia, assim, salientar? Falar, teve de uma menininha ou de um senhor? Eu tenho casos assim, os mais severos realmente são dos autistas adultos, né? Porque eles já têm uma história de vida e eles tiveram história de tratamentos anteriores. Foi o que você falou, não foi desde pequenininho acostumado com, enfim, com o tratamento que você aplica, né? E eu tenho um caso de uma paciente autista, além de do autismo, ela tem uma deficiência visual, ela é cega, e a dificuldade maior que eu tive com essa menina, porque tudo que eu sempre usei, que eram as figuras e mostrar o tratamento, eu não podia usar com ela porque ela era deficiente visual, além do autismo. Como que faz? E ela era extremamente agressiva mesmo, tanto que ela iniciou o tratamento no consultório com mais de 30 anos. Ela já é paciente há uns 6 anos no consultório. E inicialmente nós tivemos que usar restrição física, passamos as faixas de contenção. No consultório? No consultório. Foi feito o tratamento, mas aí ela conseguiu aprender que o tratamento poderia ser feito e ela não sofria, e nós fizemos o desmame da restrição. Então, hoje ela é atendida solta, mas o que eu consegui com ela foi através da música. Então, eu cantava e isso foi acalmando, e agora ela mereceu já até um CD, porque eu comprei para fazer o atendimento dela, porque ninguém merecia ela ficar escutando, eu e meu marido que trabalha comigo, cantando musiquinha para ela. Você tem que ser muito afinada, né? Não, era muito desafinada, ela tinha muita boa vontade em colaborar. E ela é nossa paciente até hoje. A única Há quanto coisa, tempo ela já? Há uns 6 anos ela vem. É uma paciente adulta de mais de 30 anos e ela tem uma história que quando era muito nova, 7, 8 anos, numa terapia, ela mordeu a bochecha da fonoaudióloga e arrancou um pedaço. E nossa, aí, como é essa história? Durante a sessão teve alguma agressividade maior e ela acabou mordendo a fono. E há 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, era muito mais difícil para essa mãe ter acesso às terapias e acabou abandonando todas as terapias. Então essa menina ela ainda fica em casa, restrita, mas precisou ir ao dentista. Olha só. E aí foi um trabalho, mas hoje ela é atendida solta. A única coisa é que quando ela chega, ela escuta a minha voz, ela quer imediatamente para a cadeira e se tiver outro paciente ali, ela fica impaciente. O horário do autista, ele é reservado. É dele, nunca fica na espera, né? Não tem nunca espera, é o único consultório que não tem espera. Bom, eu imagino que o consultório da doutora Adriana deva ser diferente. Mas isso a gente só vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu volto, não sai daí, hein? Estamos de volta com o programa Inclusive e o papo aqui hoje é sobre autismo e odontologia. E no bloco anterior eu tinha perguntado para a doutora Adriana se o consultório dela era diferente, até porque para atender pacientes especiais, um consultório especial. Sim ou não? Não necessariamente, porque o que eu falo, a odontologia é a mesma para todos, não tem diferença. Agora, é lógico que nós temos que adequar alguma necessidade especial que esse paciente tenha para facilitar esse atendimento.
Então, na consulta com a mãe, quando ela fala, o meu filho gosta de determinado objeto, alguma coisa, então uma música ou um brinquedo da atualidade, alguma coisa que ele esteja apegado, então eu sempre coloco na consulta desse paciente para facilitar, para já ser um vínculo, para ele pensar, puxa, aqui tem alguma coisa que eu gosto. Associar. Então já não é tão ruim o lugar. Não tão ruim. Curiosidade minha também, por que autista tem algum problema mais característico dessa doença, enfim, ou não? Ou o problema é como o meu, como o seu? Em relação à odontologia? Em relação à odontologia, sim, eu digo, são mais cáries? Não, mais canal? Mas qual é o problema mais? Depende muito da dieta que essa mãe usa, como qualquer criança. O que acontece é que nós temos autistas com alimentação muito seletiva, então às vezes eles comem determinados alimentos que são muito cariogênicos. Por isso, a necessidade da intervenção precoce para orientar as mães nesse sentido. Eles fazem umas terapias também, que eles recebem alguns reforços positivos. Eu também uso reforço positivo, então ele fez a atividade, eu recompenso com alguma coisa. Entendi. Mas nas terapias, parte desse reforço, em muitos casos, são guloseimas. Então eles acabam recebendo balas, pirulitos, e aí complica a minha vida. Fico imaginando, a gente quando tem dor, a gente reage de um jeito, né? Faz assim com a mão, para. Como é que eles reagem assim? Eles ficam completamente anestesiados, anestesia local, como que é isso daí? Em consultório, anestesia local. Como qualquer consultório, isso. Eles têm um limiar de tolerância à dor, essa dor ela é um pouco relativa em relação ao autismo. Eles sentem dor, como qualquer pessoa, mas essa maneira de mostrar a dor é diferente. Então, às vezes, ele está com dor de dente, mas ele se morde, bate na parede, agride as pessoas. E aí eles começam a ter alteração nas terapias, na escola, e não conseguem mostrar que a dor é dente. E aí ele acaba regredindo em várias outras terapias, aumentando medicação, tudo. Quando ele vem ao dentista, então nós tratamos aquilo e ele acaba voltando ao normal em relação à evolução que ele estava. Nossa, sensacional. E quando vocês são bons nisso, os dentistas, que pegam um nervinho ali ou pegam alguma coisa, não é nervinho, enfim, é uma área mais sensível e dói. Como é que eles reagem ali? Então, esse momento é um momento assim, não dá muito para... Eu reajo como qualquer pessoa. Ser humano. Ele pode sim. Realmente, a gente tem alguns que acabam sendo mais agressivos. Nós temos dedeiras em acrílico. Já perdi algumas unhas nesses anos. Não tem mesmo? Depende da situação. Tem alguns que reagem de alguma maneira, mas por isso que em alguns é indicada a restrição física. Olha, belíssimo trabalho. Mesmo assim, você continua sensacional isso. A gente tem uma seleção de algumas imagens aqui, fotos, que eu queria até que você comentasse um pouquinho aqui junto com a gente, os momentos. Esse daí é um paciente? Esse é um paciente, esse é o Douglas, o Dodô, mora no meu coração, o Dodô... Dodô tem quantos anos? Dodô, eu não tenho certeza, acho que está com 35, ele fez aniversário há pouco tempo. Uau! Parece um menino. A troca que eu fiz com o Dodô foi muito interessante, porque ele é um corintiano roxo. E a mãe falou que ele gostava demais do Corinthians, ele assiste o jogo todo com a roupa inteirinha do Corinthians. E ela disse que eu teria que atendê-lo no hospital com anestesia geral e que ele não ia, talvez toda a técnica não ia funcionar muito com o Dodô, que ele já é um homem, né? E aí? Aí eu comprei uma bolinha do Corinthians, pendurei no meu refletor e falei, vamos lá, Dodô. E o Dodô, ele não verbaliza. E aí eu conversei com ele e falei, Dodô, nós vamos fazendo, dando tudo certo, a bolinha é sua. Olha. E aí nunca usei restrição física no Dodô. Olha isso. E veio com um quadro. Aí, que cena que é essa? Esses são PECs adaptados para odontologia, que eles são figuras, as figuras que a criança vai aprendendo. Aquilo que você tinha me falado, mostrando através de figuras. Foi meu tema do mestrado, e agora no doutorado eu estou colocando isso para o uso em tablets e iPads, num aplicativo. Com aplicativos, olha só, ele já pode ir de casa, enfim. Aí a mãe já antecipa em casa o que vai acontecer para facilitar. Já tem ou ainda está fazendo? Eu estou fazendo no meu doutorado agora. Quando que você acha que isso deve vir? Depois que eu defender, aí eu já tenho o comitê de ética, né? Já foi aprovado, então agora eu estou aplicando em 40 autistas
de 9 a 12 anos, vamos ver se ele vai ser um método eficaz mesmo, e aí a distribuição desse programa vai ser gratuita para os dentistas que quiserem estar atendendo esse público. Eu vi que tinha uma foto ali específica que você está com uma camiseta azul e está escrito Brasil... O Brasil precisa conhecer o autismo. Precisa, porque tem a foto do MASP ali, né? Isso é uma caminhada. Bom, exatamente, ali inclusive essa campanha já existe, né? Pega alguns pontos turísticos, enfim, e veste de azul, que é a cor, enfim, do autismo. Em abril, não é a data? 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo e no Brasil nós fazemos várias manifestações. E já há muitos anos eu participo de várias. De várias? Várias. O que reverte essas manifestações? Realmente vocês... A conscientização do que é o autismo. A conscientização, mostrar e principalmente para o serviço público que precisaria ter mais centros de referência que atendessem essa população. Porque nós temos, no Brasil, são aproximadamente 2 milhões de pacientes com transtorno do espectro do autismo. Mas isso são dados muito assim relativos, não tem estatística oficial. São quantos tipos de autismo que a gente tem? Então, tem um espectro grande, né? Que mais de 10? Eu não sei muito com relação a isso para te falar, que seria mais a área assim, do estudo da psiquiatria mesmo, né? Mas tem o espectro, um autista, antes ele era considerado só o de baixo funcionamento, alto funcionamento, síndrome de Asperger, e esse espectro é bastante grande. Eles são ímpares, nenhum é igual ao outro. Não dá para você, você repetir. Mas é assim, eu acho. Quem é aquele ali? Eu vou até, pode continuar falando, doutora? Esse menino é o Idris. Por causa dessa foto, o atendimento dele eu fiz no chão. Então eu sou a única dentista do Brasil que recebeu o prêmio Orgulho Autista Brasil. O Idris é um menino mais afetado, é uma família excepcional, que eles fazem tudo por ele. E ele não aceitava o tratamento na cadeira, mas aí eu percebi que no chão nós conseguíamos. E aí ele foi feita toda uma adaptação dele no chão. Porque não é muito comum mesmo, né? Chão, enfim, ainda mais mexendo com essa parte de boca, cirurgia, enfim, anestesia, chão, a gente fala, nossa, mas só desse jeito. O acolhimento dele foi melhor. Então hoje todos os pacientes eu inicio num tapete no chão, o toque para ele ver a sensibilização, perder um pouquinho da parte que eles têm muita alteração sensorial. Então ele tem que sentir a luva. Então às vezes não é que ele não gosta do dentista, ele nunca sentiu o toque de luva, porque nenhum profissional atendeu com luva. E o cheiro, então eu tenho muitos que chegam e realmente cheiram, eles cheiram mesmo e vai indo. Então ele ver um dentista fantasiado de dentista. Pois com aquela, você põe máscara. Que é assustador, você é obrigado a colocar aquela máscara. É obrigado, mas você tem que apresentar para ele. Essa apresentação é que eu faço no chão. Nada pode chegar já montada de dentista e não, porque pronto. aí é um susto enorme, né? Adaptação. Então, eu no consultório não uso branco, então o meu uniforme é todo colorido. Era a minha outra pergunta. Só o colorido. Isso a gente tem uma dificuldade ainda, porque ainda tem o estereótipo do dentista de branco, né? E a máscara, a luva, o óculos, o gorro, então tudo isso nós vamos montando um dentista na frente do paciente para ele conhecer. E ele vê que embaixo daquele dentista fantasiado de dentista tem a pessoa que ele já tinha uma certa... Que ele gosta, que ele já conhece, que ele já sabe. Você tem um blog, né? Tem um blog. Que a gente estava comentando aqui, você falou que foi um blog até... Eu recebi o prêmio também, o Prêmio Orgulho Autista Brasil, eu recebi pelo atendimento daquele paciente no chão, e o meu blog foi premiado, que é um blog de divulgação e isso que está no ar agora, né? Isso, para profissionais e para pais, porque esse blog ele tem acesso mundial, porque eu consigo pelas estatísticas ver os países que acessam, e a gente consegue ver que é um tema que todo mundo tem dificuldade em encontrar um profissional para atender seu filho. Qualquer pessoa pode acessar esse blog? Isso, o blog tá e as informações estão lá. E você pode falar o nome do blog? Para mim é importante porque tem pessoas que não enxergam, né, assistindo ao nosso programa, só estão ouvindo aí. Você pode falar para mim o nome do blog? É o www.adrianazinck.blogspot.com. Zinck? Zinck, Z-I-N-K. N-K. Isso. Eu entrando ali, eu como mãe... Você tem informações e muitas figuras para antecipação do tratamento estão disponíveis no blog. Então, meus colegas dentistas do Brasil todo, eles também entram, se comunicam comigo, colhem material do blog para estar
tratando os seus pacientes lá. Viram um blog de consulta, né? Já viram um blog de consulta para profissional e para familiar. Uma perguntinha, se eu estou assistindo a esse programa e não sabia disso, ou enfim, não tinha acesso a essa informação, e agora eu quero levar meu filho ou a minha filha, mas eles são pequenininhos demais. Qual a idade, e que apresentem obviamente essa característica, qual a idade que seria ideal para crianças normais? Com certeza pode ir bem antes, inclusive antes dos dentes nascerem, né? A gente já começa a ir ao dentista, fazer asepsia. E com o autista, qual a idade? Mesma coisa, são todos iguais. Então, eles iniciam precocemente. Então, a orientação já teria que estar sendo dada quando eles estão na barriga da mãe. Então, o odontopediatra, ele já consegue estar passando orientações para a mãe de alimentação, de como ela fazer. Depois nasce o bebê, como higienizar a boquinha. Então, essa parte sensorial do autismo, ela já vai trabalhando, manuseando. Por que precocemente? Quando ele chega com dor, é muito mais difícil de tratar. Então, se a gente trabalha com prevenção, tudo é mais fácil. Então, assim, ele conhecer um consultório odontológico com dor, como um caso que eu tenho, que o rapaz chegou com 17 anos e ele tinha um hematoma enorme no rosto, porque ele fechava a mão e batia. E ninguém sabia se era sinusite, se era enxaqueca, o que era. Deve ser extremamente difícil tentar descobrir qual é o problema, Isso. Né? E ele já tinha passado... Sinusite, enxaqueca... porque ele já tinha passado em pronto-socorro para tentar excluir tudo. E continuava agressivo, batendo na família. E aí a mãe trouxe ao consultório para excluir a possibilidade de ser dente. E descobriu lá. Aí foi muito difícil para essa mãe autorizar o uso da restrição física, nós tentamos uma internação, mas ela não conseguiu, e hoje em dia uma internação no país é muito caro para fazer isso particular, não é para todos, e o serviço público nesse ponto peca muito nesse acesso para esse tipo de tratamento odontológico com anestesia geral, e essa mãe demorou ainda um mês por aí para autorizar o uso da restrição física, porque eu não posso usar uma restrição num paciente que a mãe não autoriza. Claro. Porque não tem condições. Aí ela autorizou, e até foi um dia muito emocionante lá no consultório, porque meu marido é bucomaxilo, e aí nós fizemos juntos a cirurgia dele. Colocamos a restrição física, e ele fez a extração, que realmente era um dente que precisava fazer. Perdi. Quando estava soltando esse menino da restrição, ele levantou e abraçou meu marido. Então, naquele momento, a gente viu que ele estava com dor naquele dente, e que ele estava realmente retribuindo o carinho de não ter dor. Na sessão seguinte, ele ainda foi atendido com restrição, por receio nosso, porque ele era muito violento. Na terceira sessão, já começou a ser atendido solto, e atendido solto até hoje. Esse seu trabalho é incrível, incrível. Só mais uma última perguntinha. É caro, doutora? Então, o que acontece? Como nós precisamos de algumas sessões de condicionamento, isso particular, é lógico, tem um custo. O que a gente mais gostaria hoje, e até eu estive agora em Brasília ajudando a escrever as diretrizes para o SUS, para o atendimento odontológico, para fazer o quê? Que isso tem que estar no serviço público, porque tem que chegar na maioria. Então, não adianta ter um dentista que faça particular isso, não é o ideal. Você tem que chegar em todos que precisam. Então, isso precisa estar no posto, precisa estar na unidade, perto da casa da pessoa. Isso é o ideal. Sensacional. Doutora Adriana, o nosso tempo é curtinho aqui, o programa, ele terminou, mas terminou de uma forma extremamente prazerosa essa conversa, com essa elucidação, conhecendo o seu trabalho, e realmente parabéns. Muito obrigada por existir e fazer esse trabalho com as pessoas tão próximas da gente, que a gente nem sabia que precisava de tanto assim. Muito obrigada, doutora. Obrigada. E eu falo que o meu trabalho são em duas áreas. Uma é motivar as mães a levar o filho ao dentista, e outra é motivar meus colegas dentistas a fazerem a especialização. Porque nós abrimos especializações e nunca tem um número suficiente de pessoas inscritas para fazer. Tá dado o recado da doutora Adriana. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda aqui na nossa casa. Obrigada. O programa, inclusive, vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!